O Luizinho, Michel Anderson, da Rádio Liberal, boa noite para você, parabéns pela classificação. Luizinho, eu vou começar a entrevista de hoje me alongando um pouquinho mais na primeira pergunta, mas para contextualizar, acredito que você vai compreender um pouquinho. Você hoje completa 37 dias, se eu não me engano, à frente do Paysandu. São 7 jogos, sendo 4 vitórias e 3 empates, 13 gols marcados e 4 sofridos. Coincidentemente ou não, quis o destino que após a chegada à final, você chega ao 7º jogo à frente do Paysandu, o mesmo número de jogos que o Márcio Fernandes acabou saindo do Paysandu. E o Márcio sai com praticamente a mesma quantidade de dias, um pouco menos do que você, saiu com 32, 33 dias, tendo 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 15 gols marcados e 7 sofridos. Só pelos números já dá para ver uma disparidade nos gols sofridos, uma melhoria defensiva, podemos concluir assim. E aí eu vou me alongar um pouquinho mais, porque eu vou fazer uma confidência. Quando a diretoria toma a decisão de demitir o Márcio Fernandes, e aí vai a diretoria do Paysandu, principalmente o Felipe com o Roger, uma das justificativas que eu ouvi foi que o time não estava rendendo, e o Felipe, a inconfidência que eu faço, não sei nem se eu poderia, mas quando eu conversei com ele e pedi os motivos, ele me disse que era um risco, mas que cobrasse ele em 20 dias se o time não estaria evoluindo e jogando melhor do que estava jogando. Hoje, nas arquibancadas, a gente viu o torcedor muito feliz com o futebol apresentado e a gente tem visto a evolução no Paysandu. Eu queria que você falasse sobre esse desafio de assumir o Paysandu com pouco tempo de trabalho. É verdade que você teve agora um tempinho para poder trabalhar esse grupo, mas você chegou jogo atrás de jogo, e do quanto que você conseguiu já evoluir essa equipe, porque realmente é para se dar parabéns ver um time evoluir da forma que evoluiu o Paysandu ao seu comando. Bom, boa noite mais uma vez. Tentar ser objetivo na sua pergunta. Como você mesmo disse, alongou um pouco e contextualizou muita coisa, né? Sem comparação e sem falar do momento de evolução desde a minha chegada, né? Chegamos com pouco tempo de treino, mas análises, sala de vídeo, conversas, ajustes, treinos de 15 minutos para trabalhar todos os momentos fase do jogo, os 2, 3, 4 primeiros jogos. Quem tinha mais minutos jogava, aí regenerava 1, regenerava 2, e eu tinha 15 minutos e as bolas paradas para organizar a equipe. No primeiro momento, eu acredito que nós fomos felizes na escolha dos exercícios, do que nós íamos fazer para organizar a equipe de uma maneira macro, né, já para ter resultado no início, para depois, com o tempo, a gente poder trabalhar o micro, né. Oscilamos nos primeiros jogos, mas tivemos já bons momentos também nos primeiros jogos, e agora, assim, ao passo que o estadual travou, nos deu possibilidade de treinar mais. Como eu não tive a pré-temporada, tive aí 2 semanas abertas e praticamente 15 dias para trabalhar com 2 jogos no meio. Então, acho que isso foi algo muito importante para a minha chegada, né? Obviamente, também eu não peguei tudo zerado, eu herdo a pré-temporada, herdo muita coisa que vinha sendo feita, mas, assim, feliz pela evolução, porque quando nós temos tempo, a gente precisa dar uma resposta com relação ao que foi trabalhado, né? Parabenizar todos os atletas pelo entendimento, pela entrega, né? Assim, teve um suporte muito grande, um ambiente bom que eu encontrei aqui. Como você bem falou, o clube só tinha uma derrota na temporada, tem muita coisa positiva, né? Eu pego o embalo também do time que estava classificado para dar uma possibilidade de chegar em umas finais, né, de uma competição importante, de uma Copa Verde, né? E dar continuidade também na classificação no Campeonato Paraense. Mas eu acho que essas 2 semanas aí não tendo Paraense foi muito bom, né? Lá na frente pode atropelar as coisas, mas viver um dia de cada vez, um jogo de cada vez, uma semana de cada vez. Eu acho que a resposta que nós demos em campo hoje, e já no jogo do Manaus, o primeiro tempo lá do jogo do São Raimundo, o segundo tempo, muita coisa atípica que não vai acontecer corriqueiramente na sequência de jogos, foi muito importante para a gente dar essa resposta, né? Enquanto treinador, quando tem muito tempo para treinar e jogo ruim, isso incomoda muito, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade quando nós temos tempo para trabalhar, o time está minimamente mais organizado de um jogo para o outro. E hoje, assim, não tem jogo fácil. Nós, né, que tivemos uma postura de protagonista o jogo todo, né? Porque se de repente aqui a gente não tivesse esse resultado, todo mundo ia estar valorizando o São Raimundo, que faz um jogo muito duro, o Grêmio empata no final, tira o Amazonas em 2 jogos, que é um clube de Série B, né? Tira o próprio rival também, que é um time de Série B. Então, nós que fizemos o jogo parecer fácil, né? Não é que o jogo seria fácil.
Enfrentamos o adversário que vem num bloco baixo, no 5-4-1, e com mecanismos treinados, né? O que me deixa mais feliz é que os nossos gols foram gols trabalhados, né? A gente infiltrando em pé em pé. Você tem uma ideia de 23 finalizações, 18 foram de dentro da área. Uma equipe que estava marcando com uma linha de 5, né? Então, feliz pela evolução, sem comparação de trabalho, até porque eu herdei muita coisa que já acontecia também, principalmente os resultados que não eram ruins, tem apenas uma derrota no ano. Todas as competições estavam em aberto, né, mas feliz. Hoje, realmente, eu estou muito feliz, mas tem muita coisa pela frente, né? O desafio agora é a continuidade, né? É a continuidade e os ajustes serão eternos. E fico com a fala do Edilson, lateral direito, que ao final da partida, perguntei para ele sobre a relação sua com os atletas, ele falou que você foi muito inteligente ao saber conduzir as coisas, não mexer tanto, ideia de jogo muito clara. Baseado nisso, nesses números que você apresentou aí, o quanto que o torcedor e a gente da imprensa pode ficar feliz e empolgado em ver um Paysandu produzindo tanto, mas o quanto que pode ficar preocupado também, porque, não sei se você concorda, mas eu vi o Paysandu perdendo muitas oportunidades que talvez não apareçam em uma Série B, né, como são jogos mais pegados e tudo mais. Quanto que o Paysandu precisa melhorar mais nessa efetividade, o quanto que isso chega a preocupar ou não você? É treino, rotina, mecanismos, ações combinadas que vão continuar sendo treinadas, repetição, repetição. Nós fizemos 3, nós perdemos porque nós criamos muito, né? Foi um número muito alto de criação. Poderia ter sido um placar mais elástico, mas nós fizemos 3 gols, que é um número altíssimo, né? 3-0. Um placar elástico, digamos assim. Eu acho que a relação também dos gols que nós não fizemos é porque nós criamos muito, foi um número muito alto de chances de gol. Mas é claro, né? Se nós tivéssemos, obviamente, por exemplo, no segundo tempo, até chegar ali aos 30 minutos, se a gente já tivesse alargado o placar, dava mais tranquilidade ainda. Mas, enfim, eu acho que a gente fez um jogo seguro. Durante a partida causou ansiedade, mas no fechamento da partida fizemos um jogo muito seguro do início ao final. A equipe se apresentou muito bem, parabenizar a torcida. Realmente é uma emoção diferenciada estar frente do Paysandu um dia como hoje, com a torcida que tem. Poucos clubes no Brasil, pouquíssimos clubes no Brasil. Você conta em 5 dedos, né, numa quarta-feira, colocar 30, né, e poucas mil pessoas, um público único, né? Você vai jogar no Rio e em São Paulo, né, independente contra quem seja, tem torcida dos dois lados, né? Hoje não tinha, com todo respeito ao São Raimundo, não tinha torcedor de São Raimundo para corroborar com a quantidade de gente que tinha no estádio. Então, realmente, o Paysandu, nesse sentido aí, acima da média. Estou extremamente feliz de participar disso. Emociona, dá gosto, assim. Eu estava conversando com os nossos jogadores, com toda a nossa equipe de trabalho, a gente fazia um esforço muito grande para a gente manter o nosso torcedor do lado, né, lotando o estádio, que a gente se torna mais forte e dá para almejar coisas maiores. Luizinho, boa noite. Dinho Menezes da Rádio Clube, parabéns pela classificação, é final, agora final. Eu acho que o sarrafo aumenta, depois de falar desse sarrafo, mas eu quero que você faça uma avaliação desse tempo que você tem à frente do comando técnico do Paysandu, e durante todos esses jogos, onde é que você ainda vê que o Paysandu precisa ser ajustado? Até porque vai começar uma Série B, né? E a gente também tem que colocar na balança uma Série B para uma Copa Verde, onde o Paysandu mais jogou, porque o campeonato deu uma parada. O que é que você precisa ainda para que o Paysandu se adeque ao que vem por aí, que é um campeonato brasileiro? Só se fazer, você comentou aí sobre a questão da Copa Verde, a representatividade do Paysandu. Quem não ganha, quem não chega na final, não dá importância, né? Mas para quem ganha é muito importante. O Paysandu, em 12 edições, chegou em 9 finais, 4 títulos e 4 vice, né? Aí quem não chega quer desmerecer a competição. Não existe mais jogo fácil, título é título, entra para a história, é competição regional, né? A final ela vai ser gratificante, que tem 2 grandes clubes do Brasil na final, então vai valorizar a competição. No mais, com relação à sua pergunta, nós assumimos a responsabilidade do protagonista nesses primeiros jogos, né? Isso não quer dizer que quando a gente pegar equipes, né, e o sarrafo vai aumentar, sobretudo na Série B, agora já na final da Copa Verde, a gente não vai buscar propor jogo. O que nós não conseguimos ainda muito é pegar uma equipe que nos agrida mais, que nos baixe, né, que coloque a gente mais em bloco baixo, mas a gente já vem trabalhando para ser um time vertical nesses momentos, né? Mas nesse primeiro momento, na realidade que nós estamos até então, a gente assumiu esse papel de protagonista, né, de baixar o adversário, de jogar. Inclusive no clássico nós tivemos essa postura, né? Nós ainda não pegamos assim um adversário que baixasse muito a gente, para a gente trabalhar bastante a nossa compactação, o nosso preenchimento diário, um time agressivo nas transições, nos contra-ataques. Daqui a pouco vai ter jogos que requer mais estratégia, daqui a pouco a gente dá um pouquinho de campo para a gente atacar as costas do adversário, né?
Claro, se possível, que eu realmente gosto de ver nas minhas equipes, a equipe que tem a bola, a equipe que joga, mas daqui a pouco, no embate técnico, vamos encontrar equipes fortes que podem baixar a gente, mesmo que nós não queiramos, né, pela qualidade do adversário. Então, acho que a gente ainda não passou muito tempo por isso. Às vezes que nós passamos por isso foi quando nós estávamos com a menos, mesmo assim não perdemos jogos com a menos. Manaus com a menos, lá ficamos quase 10, 15 minutos com 2 a menos, depois com a menos novamente no final da partida. E aí nós até trabalhamos um bloco baixo, mas inferioridade numérica. Porém, lá no jogo do Manaus, quando nós baixamos o bloco, nós tivemos 2 golaços nas transições, né? O gol do Rossi, no início do jogo, quando a gente estava mais baixo, um gol na transição, naquele passe do Vargas para o Borazzi, né? Para a gente ter capacidade de se defender bem e transitar forte, ser mais agressivo, porque nós temos muitos jogadores de velocidade. Então, isso ainda nós vamos vivenciar. Agora mesmo, a gente vai pegar um adversário extremamente forte, né? E nós estamos trabalhando para quando precisar estar aqui bem compactado, ter variação de forma de jogar, né? Ter estratégia para poder criar espaço às costas. Nesse momento, não. Nesse momento, nós estamos trabalhando muita reação pós-perda, falta tática, né? Tá com o time bem equilibrado, porque a gente está jogando muito alto dentro do adversário e tem a possibilidade de contra-ataque do adversário. E eu acho que isso a gente vem fazendo muito bem feito, sempre que nós tivemos bons jogadores, a gente conseguiu deixar a equipe muito bem equilibrada. O clássico com o adversário da mesma divisão foi uma amostra boa, que a gente conseguiu ter a bola e não ser vulnerável nos contra-ataques. Agora, você consegue fazer alguns jogadores que não estavam aparecendo, tendo oportunidade, tendo essa oportunidade e aproveitando essa oportunidade. Hoje o Edilson comeu a bola, o Marlon aparecendo muito bem, com muita personalidade. Outros jogadores também que já começam, o PK, que está crescendo contigo, é impressionante o que ele vem crescendo, o PK. Você acha que você ganhou o vestiário? Porque quando o vestiário não está bom, tem jogador que não apresenta essa confiança. Você acha que aí também você está trabalhando nisso, no vestiário? Porque quem ganha vestiário, ganha jogo. É mais ou menos isso? Bom, parabenizar o que eu encontrei aqui. Eu não encontrei um vestiário ruim, pelo contrário. Apesar da troca, eu encontrei um ambiente organizado, seguro, disciplinado. Parabenizar, inclusive, o Felipe que está aqui, toda a diretoria. Eu não encontrei, geralmente, quando a gente chega num clube, geralmente a gente chega depois de um momento muito ruim, muito conturbado, às vezes com um ambiente desconectado. Então, eu não encontrei isso. Isso me ajudou muito na continuidade do trabalho. E eu sou muito objetivo, cara. Trabalho, é ser objetivo. Todo santo dia, entregar muita dedicação, muito trabalho para assim, ter essa liderança pelo exemplo, né? Não muita resenha, muito blá blá blá, e com trabalho, né? Tentando ser exemplo com relação à entrega diária. E naturalmente as coisas vão acontecendo e eu, enquanto treinador, tenho que ter a capacidade de evoluir os jogadores individualmente para que eles possam contribuir com o coletivo, né? Nas nossas chegadas, quando a gente chega no clube, a gente escuta todo mundo, escuta de tudo um pouco, mas eu preciso ter a oportunidade de melhorar alguns jogadores, né? De potencializar quem já estava bem, né? Eu nunca chego assim, a gente não pode marcar jogador. Quando chega, às vezes tem um jogador que não está passando por um bom momento, e eu, enquanto treinador, tenho que, né, fazer com que os jogadores possam dar uma resposta. Daqui a pouco, se demorar muito não der uma resposta, faz parte as trocas, as mudanças, né? Seja com o jogador, com o treinador, enfim. Mas sempre na minha chegada eu escuto todo mundo com atenção, mas eu não posso marcar só pelo que eu escutei, né? Eu tenho que sentir, ver, de repente um encaixe diferente, o jogador evolui. Por exemplo, você citou o exemplo do PK, a gente fez um encaixe diferente para ele e o jogo dele cresceu porque ali a característica dele é mais aflorada, por exemplo, por aí vai. Então eu fico muito feliz quando eu consigo ver jogadores que não estavam rendendo muito e quando nós chegamos a gente consegue contribuir para que esse jogador possa entregar mais. Isso para mim é uma grande conquista, é o que realmente me faz vivo enquanto treinador, é você ver a evolução dos atletas individualmente falando. Luizinho, teve até um assunto na nossa abertura de jornada aqui na Rádio Clube que se falou do Juninho, e claro que eu não estou dizendo que essa é uma exclusividade sua, não é uma decisão sua, mas de outros técnicos que aqui passaram. E os ouvintes questionaram o porquê que o Juninho não tem oportunidade. Aí eu te pergunto, o Juninho, o que é que falta para ele ter mais espaço, para ele ser melhor aproveitado, até porque ele está indo, né? Está indo para um clube de Série C. Aí eu te pergunto, não seria bom o Paysandu também apresentar ele na Série B, até para valorizar um produto que é do Paysandu? Com relação ao Bordado, nós temos aí aproximadamente 30 jogadores. É humanamente impossível todo mundo estar jogando em sequência. Sempre vai ter alguns jogadores que vão ter menos minutos, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, nós tivemos 2 jogos, terminando o jogo de inferioridade numérica, eu não pude fazer todas as trocas. Desses jogos que nós tivemos aqui, muitos deles, às vezes, você faz algumas trocas forçadas. Né? Não só o Juninho, talvez até outros jogadores poderiam ter tido mais minutos. Por exemplo, hoje mesmo, eu pensava em fazer uma troca para frente, mas o PK estava com 2 cartões, nós estamos sem o Kevin, o lateral que chegou não pode jogar a Copa Verde, poderia ter colocado um outro jogador para frente.
né? Então, assim, tem algumas coisas que acontecem que não dá para a gente estar explicando o tempo todo. Por exemplo, lá em Manaus eu fiz trocas forçadas, teve um jogo aqui, acho que talvez no meu primeiro ou segundo jogo, eu fiz umas 2, 3 trocas forçadas em vários jogos. Talvez poderia ter tido mais oportunidade o próprio Juninho, dentre outros, né? Então, assim, a gente trata todo mundo por igual, não só o Juninho está com menos minutos, tem outros jogadores também que estão trabalhando bastante com menos minutos, né? Mas dá um valorizar a disciplina, o comprometimento. É um garoto extremamente humilde, um garoto que não baixa a guarda, é um garoto trabalhador. É claro que, assim, os jogadores eles podem ficar chateados quando tem menos minutos, porque tem que querer jogar, mas desde que mantenham respeito, né? Que trabalhe arduamente, diariamente. E isso acontece. Ele é um garoto extremamente disciplinado, é um garoto muito jovem, né? Um garoto que tem potencial. É questão de momento, né? Não tem nenhuma ideia fixa. No momento teve menos minutos porque outros jogadores tiveram mais, e talvez não teve mais também porque eu fiz muitas trocas forçadas em muitos jogos. Eu acho que teve uns 4, 5 jogos aí que sempre tem algumas trocas forçadas. Eu dei o exemplo da de hoje. No último jogo, nós tivemos que fazer a troca do goleiro, tivemos que fazer algumas trocas forçadas também. Então, assim, a dinâmica, às vezes, ela provoca algumas coisas que, às vezes, a gente queria até colocar um jogador em campo e, às vezes, não consegue. São muitas nuances. Luciano Rodrigues, do Portal Chumbo Grosso, parabéns pela chegada na final. E queria te perguntar o seguinte: hoje o Jorge Benítez ele estreou no Mangueirão, né? E você não tirou o Nicolas, né? Porque geralmente a galera poderia pensar, pô, vai sair o Nicolas, né? Por exemplo, na nossa transmissão, muita gente cogitou, acho que sai o Nicolas, e você manteve os dois lá na frente. É um sinal de que os dois vão jogar juntos durante a Série B, você já tem um esquema com eles para jogar juntos, por exemplo, no Clássico você entrou com 4 atacantes, ou foi uma coisa eventual hoje, é uma coisa que tu vai te dar mais para frente? Não, algo que foi treinado exatamente da forma que estava. O Benítez, ele inicia a carreira dele jogando pelos lados do campo também. E quando ele joga de 9, ele tem muita mobilidade. Ele também jogava muito com 9, ele flutua como segundo atacante. Você vê que é um jogador que não é um jogador fixo, é um jogador de muita mobilidade, muita movimentação. Então, herdando o início da carreira dele, o que ele vinha fazendo recentemente, jogando sempre, às vezes, flutuando com outro 9. Então, é um jogador que, naturalmente, na nossa organização ofensiva, se você, por exemplo, hoje nós estávamos dando uma amplitude com o Del Valle, estava o Marlon flutuando por dentro, o Nicolas mais 3 entre os zagueiros, o Rossi flutuando entre linhas e o Edilson aberto por fora. Então, digamos que o Benítez entrou no lugar do Marlon, né, não estava como 9, ele estava flutuando naquele mesmo setor com a bola e sem a bola compactado no 4-4-2. Então, é um jogador que fatalmente pode jogar ao lado do Nicolas também, de início, pela característica dele. Né? A gente fica com um cara com uma disponibilidade muito grande para marcação também, com muita mobilidade, com muita força. Ele jogava pelos lados também, então a nossa forma de jogar, ela tem esse espaço para que ele possa jogar ao lado do Nicolas, né? A gente fica com a área pesada quando a gente está na linha de fundo, tem uma bola parada defensiva forte, que ele também é muito agressivo, assim como o Nicolas, como homem da bola. Então, naturalmente, ele pode jogar assim com o Nicolas em algum momento. Os colegas aqui, né, citaram nomes de jogadores que melhoraram, como o PK, por exemplo, mas eu queria falar de um jogador especial que é o Leandro Vilela, né? Quando você chega aqui, o Leandro Vilela ele era muito criticado pelo torcedor, e ele tem feito boas partidas. O fato do Leandro Vilela ter melhorado foi pela mesma questão do PK que você acabou de explicar aí, falando que você botou ele numa parte do campo onde ele se sente mais à vontade, ou a qualidade do jogador que acabou se encaixando no teu esquema e fez com que ele melhorasse? É o todo. Eu encontrei os atletas disponíveis para melhorar. Né? Acredito que a nossa didática favoreceu, né? Facilitou o entendimento. Né? Talvez ele se sinta mais munido de informações, mais organizado dentro de campo, e o futebol dele está crescendo, tanto ele como todos os outros. Realmente ele tem encontrado um equilíbrio, uma regularidade que nos deixa bastante felizes. É um jogador da divisão, um jogador experiente, acostumado a jogar em time de camisa, né? E às vezes você não passa por um bom momento, mas talvez a forma da nossa equipe se postar com e sem a bola tenha favorecido as características dele, né? Deixa o Vargas flutuar mais, anda mais, depois o Giovanni anda mais, e ele sempre dando esse equilíbrio aqui por trás. É um jogador forte fisicamente, que sustenta bem os 90 minutos, um atleta muito disciplinado, muito trabalhador.